Uma viagem com Peter Pan. Pelas páginas, pelo tempo. James Barrie nasceu em Kirriemuir, na Escócia, em 9 de maio de 1860. Era um garoto delicado, baixinho, o caçula de 3 irmãos. Em 1867, um desses irmãos, David, sofreu um acidente de patins, quebrou a cabeça e morreu. Esta fatalidade iria marcar o pequeno Jamie para sempre. De certa forma, David ficou na imaginação de James como um menino que nunca chegou a crescer. Depois de se formar em literatura pela Universidade de Edimburgo, Barrie decidiu-se mudar para Londres, onde tentaria se estabelecer como escritor. Seu primeiro romance, intitulado Better Dead, foi publicado em 1887, mas ele começou ganhando a vida como jornalista freelancer. Em 1894, casou-se com a atriz Mary Ansell, fixando residência no número 133 da Gloucester Road, bem pertinho do famoso Parque Kensington Gardens, onde gostava de passear com seu cachorro chamado Porthos, nome de um dos famosos 3 mosqueteiros de Dumas. Num jantar de fim de ano, Mary e James Barrie conheceram Sylvia e Arthur Llewellyn Davis, e conversando com eles, descobriram já ter encontrado com os filhos do casal em seus passeios com Porthos pelo Kensington Gardens. Tudo indica que o primeiro esboço da história de Peter Pan surgiu como uma brincadeira entre James Barrie e os filhos de Sylvia e Arthur. Em 1901, Barrie decidiu passar o verão num cottage em Surrey, perto da família Llewellyn Davis. Ali, Barrie concebeu para as crianças uma história chamada The Boy Castaways of Black Lake Island, Os Meninos Náufragos da Ilha do Lago Negro, que é considerado o Peter Pan, ou seja, o mais antigo esboço de Peter Pan, e que hoje está na Biblioteca Beinecke de Livros e Manuscritos, em New Haven, Connecticut, Estados Unidos. O livro é cheio de fotos com as brincadeiras dos irmãos Llewellyn Davis e já menciona piratas, um cachorro, uma tenda, uma ilha e outros elementos que depois figurarão em Peter Pan. Em 1902, James Barrie escreveu um livro chamado The Little White Bird, O Pequeno Pássaro Branco, que nunca chegou a ser publicado no Brasil. A história se passa em Kensington Gardens e lá surge o personagem Peter Pan. Em 1904, pensando e repensando a história de Peter, James Matthew Barrie levou ao palco do Teatro Duke of York, em Londres, a peça com o seguinte título: Peter Pan, or the Boy Who Vowed to Grow Up, Peter Pan, ou o menino que não queria crescer. O sucesso foi tão grande e imediato que, no ano seguinte, uma versão da peça foi encenada em Nova York. Parece que a peça teve muitas versões não autorizadas, correndo o país. Em 1906, trechos do livro The Little White Bird são publicados sob o título Peter Pan em Kensington Gardens, com ilustrações de Arthur Rackham, um dos mais famosos ilustradores de seu tempo. Finalmente, em 1911, Barrie escreveu o livro em prosa chamado Peter and Wendy, Peter e Wendy, depois renomeado Peter Pan. A peça teatral encenada em 1904 só foi publicada em 1928. No Brasil, os leitores descobriram o personagem Peter Pan pelas mãos de Monteiro Lobato, que publicou sua versão em 1930. Com toda a liberdade, Lobato reconta a história seu modo, com intervenções de Emília e de todos os personagens do sítio. Entre outras travessuras, Emília decide, por exemplo, cortar também a sombra de tia Anastácia. Há muitas invenções lobatianas, mas a essência da história está lá. Poucos leram o texto integral de Peter Pan escrito por James Barrie. A maioria conhece a história através da adaptação para desenho animado produzida pelos estúdios da Disney, em 1953, com direção de Clyde Geromini,
Wilfred Jackson e Hamilton Luske. Depois desta, surgem muitas outras versões para o cinema. O diretor Joel Schumacher realizou The Lost Boys, Os Meninos Perdidos, em 1987. Steven Spielberg dirigiu Hulk, Gancho, em 1991. Donovan Cook e Robin Hood filmaram Return to Neverland, A Volta para a Terra do Nunca. Em 2002, no ano seguinte, P.J. Hogan dirigiu Peter Pan. E 2 anos mais tarde Mark Forster dirigiu o belíssimo Finding Neverland, Em Busca da Terra do Nunca. Ler o texto original de Peter Pan é um prazer muito especial, pois, para além do enredo, o estilo usado por James Barrie ao escrever esta aventura é absolutamente encantador e a construção dos personagens é brilhante, apresentando a Senhora Darling e a Mãe Perfeita. A descrição que Barrie faz de cada personagem é riquíssima em detalhes. Nenhum deles é banal ou sem características originais. A descrição da Senhora Darling é simplesmente adorável. Revela uma mulher ao mesmo tempo amorosa, paciente, prendada e com um beijo escondido no canto direito da boca, que ninguém jamais conseguiu ganhar. O Sr. Darling ficou com ela por inteiro, menos com a caixinha mais de dentro de todas e o beijo. Ficamos sabendo em seguida que ela é muito organizada com as contas da casa, até que começa a desenhar bebês em vez de números. É assim que seus filhos nascem, ela se torna uma mãe perfeita, dessas que praticamente só existem na ficção. Costura à noite na beira da lareira, conta histórias e ainda dá nó na gravata do marido, com toda a paciência e carinho do mundo. Enfim, a Senhora Darling é uma dona de casa exemplar, uma mãe super zelosa, uma mulher idealizada do início dos anos 1900. E como James Barrie quer mesmo que seus leitores fiquem encantados com a Senhora Darling, ele não para de lhe atribuir qualidades. Inventa até um tipo de arrumação que as boas mães a fazem toda noite, que é ao mesmo tempo absolutamente criativo e terrivelmente invasivo. À noite, todas as boas mães esperam seus filhos irem dormir para remexer suas mentes e arrumar tudo para a manhã seguinte, recolocando nos locais certos os diversos itens que saíram do lugar ao longo do dia. É igualzinho a arrumar gavetas. Quando você acorda de manhã, as traquinagens e macriações com as quais foi dormir foram dobradas até ficarem bem pequenas e guardadas no fim da pilha da sua mente. Na parte de cima, bem arejados, estão espalhados seus pensamentos mais bonitos, prontinhos para você usar. A ideia de poder organizar os pensamentos é surpreendente, ainda que possa ser criticada. Comparando aos dias de hoje, nos faria pensar numa mãe que bisbilhota o computador do filho. Apesar de ser um ato que revela um zelo extremo, trata-se de uma indiscutível invasão de privacidade. Mas Barrie não vê nada de errado nisso e narra este fato tão carinhosa e amorosamente que o transforma num momento encantador. E é exatamente quando está organizando os pensamentos dos filhos que a Senhora Darling fica sabendo que Peter Pan passou pelos pensamentos de Wendy. E começa a ficar preocupada. Então, Naná, a babá cachorro, fica de guarda. E aqui vale um parênteses, que outra casa tem um cachorro como babá. Como eram pobres, devido à quantidade de leite que as crianças bebiam, essa babá era uma cachorrinha terra nova muito aciada que se chamava Naná e não pertencia a ninguém em particular até os Darling a contratarem. Esta ideia completamente inovadora já daria uma história inteira. Mas Barrie não economiza em criatividade. E Naná também contribui para manter Peter Pan longe de Wendy e seus irmãos. É ela quem fecha a janela quando Peter entra na casa, separando-o de sua sombra. Claro que Peter voltará para buscar sua sombra. E vemos aí outra invenção para lá de criativa, um menino que perde a própria sombra. Ainda mais um menino que não tem pai, que não tem mãe, que não sabe sua idade,
que mal tem endereço e que, segundo Wendy, tem um nome curto demais. E Peter ainda vai ficar sem sombra? Nem pensar. Ele pode não ter um nome comprido como Wendy Moira Angela Darling, pode não saber quantos anos tem seu endereço, segunda à direita e depois direto até amanhã de manhã, pode ser esquisito, mas ele jamais perderá sua sombra. Ou o seu orgulho. E já no primeiro encontro de Wendy com Peter fica claro o contraste entre os dois. Afinal, Wendy tem uma casa, tem mãe, e Peter Pan não tem. Quando Peter lhe diz que não recebe cartas, Wendy insiste, mas sua mãe recebe, não é? E Peter responde, não tenho mãe. É neste momento que entendemos por que a Sra. Darling havia sido descrita tão amorosamente, quase como uma mãe dos sonhos de tão perfeita. Esta construção da Sra. Darling, de certo proposital, consegue aumentar ainda mais a diferença que existe entre uma menina que tem mãe e um menino que é órfão. Afinal, ainda que Peter desdenhe e quase negue, ele é órfão. A partir daqui, fica claro que o livro Peter Pan narra as desventuras de um menino órfão em busca de uma mãe. O texto, no entanto, jamais descreve Peter como um acoitadinho, com pena de si mesmo. Wendy fica perplexa. Imediatamente achou que estava diante de uma tragédia. Ah, Peter, não é à toa que você estava chorando, disse ela, pulando da cama e correndo para perto dele. Eu não estava chorando por causa de mãe nenhuma, disse Peter, indignado. Estava chorando porque não consigo fazer minha sombra grudar de volta. Por não ter mãe, a visão que Peter Pan tem das mães é inteiramente diferente da visão de Wendy. Quando ela convence os meninos perdidos a partirem para sua casa com ela, prometendo que a Sra. Darling poderá ser mãe de todos, Peter se recusa a ir. E a desafia. Wendy, você está errada em relação às mães. Todos foram para perto dele, assustados, de tão alarmante que era sua agitação. E, com maravilhosa sinceridade, Peter revelou algo que até então havia escondido de todos. Há muito tempo, disse ele, eu, assim como você, achava que a minha mãe sempre ia deixar a janela aberta para mim, por isso, fiquei longe de casa durante luas e mais luas, e depois voei de volta. Mas havia barras na janela, pois a mamãe havia se esquecido de mim. E tinha outro menininho dormindo na minha cama. Eu não sei se isso é verdade, mas Peter achava que era. Os meninos ficaram com medo. A dor do menino de dentes de leite é evidente. E sua desconfiança em relação às mães e às mulheres persistirá até o fim. Notamos então a outra grande diferença que existe entre Peter e Wendy, enfatizada ao longo de toda a história. Enquanto Wendy quer brincar de casinha porque vê Peter romanticamente, Peter não parece ter qualquer tipo de desejo amoroso. Peter, um menino sem desejo? Desde o início do século XX, Sigmund Freud mostrou ao mundo que a sexualidade infantil existe e é algo natural. Em seu livro Conferências Introdutórias sobre Psicanálise, Freud afirma que a curiosidade sexual das crianças começa muito cedo, talvez antes dos 3 anos de idade. Durante muitos momentos de Peter Pan, vemos que Wendy gosta de Peter, quer ser algo mais do que uma mãe para ele. Peter, porém, não sabe sequer o que é um beijo. Há um momento clássico, mais uma vez de uma criatividade ímpar, que mostra bem isso. Não é possível que você não saiba o que é um beijo, disse Wendy, escandalizada. Vou saber quando você me der um, respondeu Peter, irritado. Sem querer magoá-lo, Wendy lhe deu um dedal. Há várias revelações neste diálogo. Vemos o beijo transformado em dedal, a total falta de erotismo em Peter, a mulher vista como uma mãezinha que costura. Wendy fica encantada com a proposta de a brincar de mãe.
E temos que lembrar que ela também é uma personagem criada no início do século XX, que obviamente não pensava em ser engenheira ou coisa parecida. Estava sendo criada para se casar e ter filhos. Wendy, disse o safado, você ia poder ajeitar nossas cobertas à noite. Ai! Disse Wendy, estendendo os braços para ele. E você ia poder costurar nossas roupas e fazer bolsos nelas. Nós não temos bolso. Como Wendy poderia resistir? As histórias, é bom lembrar, não só refletem como ajudam a construir o imaginário coletivo de um povo, de uma determinada época. E depois ressoam neste imaginário coletivo por anos e anos. Então, a fantasia de Wendy, provavelmente, foi a fantasia da maioria das garotas do século XX. Como Wendy poderia resistir? O que ela queria ser na vida? Mãe. Era assim no seu tempo. Claro que hoje em dia as garotas querem muito mais do que isso. Acontece que, para Wendy, a proposta de a brincar de mãe estava ligada a algo mais, e ela associava a ideia de ser mãe à possibilidade de Peter ser o pai dos meninos perdidos. Peter, porém, só entra na brincadeira até certo ponto. Querido Peter, disse ela. Depois de ter tantos filhos, é claro que eu não sou mais a mocinha que já fui, mas você não. Gostaria que eu mudasse, gostaria? Não, Wendy. É claro que Peter não queria mudar nada, mas ele olhou para ela, sentindo-se pouco à vontade, piscando os olhos daquele jeito de quem não sabe se está acordado ou dormindo. O que foi, Peter? Eu só estava pensando, disse ele, com um pouco de medo. É só faz de conta, não é, que eu sou o pai deles? É, sim, disse Wendy, um pouco chateada. Sabe o que é? Continuou Peter, num tom de quem pede desculpas. É que, se eu fosse o pai deles de verdade, isso ia me fazer parecer tão velho. Mas eles são nossos, Peter. Meus e seus. Mas não de verdade, não é, Wendy? Perguntou ele, ansioso. Não, se você não quiser, respondeu Wendy. E ela ouviu direitinho o suspiro de alívio dele. Peter, disse Wendy, tentando falar com firmeza, o que exatamente você sente por mim? Eu sou como se fosse seu filho, Wendy. Neste momento, absolutamente frustrada e chateada, Wendy se afasta e vai se sentar em outro canto. Peter percebe que há algo errado, mas não consegue entender o que seja. Em seguida, fica muito claro que, assim como Wendy, Princesa Tigrinha e Sininho também querem ser mais do que uma mãe para Peter. Você é tão esquisita, disse Peter, sem entender nada. E a Princesa Tigrinha é igual. Ela quer ser alguma coisa minha, mas diz que não quer ser minha mãe. Aposto que não. Retrucou Wendy com muita ênfase. Agora a gente já sabe por que ela não gostava dos peles vermelhas. Então, ela quer ser o quê? Uma dama não fala dessas coisas. Tudo bem. Disse Peter, exasperado. Quem sabe a Sininho não me explica. Ele teve uma ideia súbita. Quem sabe a Sininho quer ser minha mãe? Seu imbecil! Exclamou Sininho, furibunda. Tudo o que Peter consegue é deixar as mulheres à sua volta chateadas, frustradas, irritadas. Enquanto há 3 personagens femininas interessadas nele, Peter não parece ter desejo algum por mulher alguma. Se escolhe levar Wendy para sua casa é porque ela gosta de brincar de mãe, porque gosta de costurar e, principalmente, porque sabe contar histórias. Mas quando Wendy quer brincar de ser mãe, desde que Peter seja o pai, ele se assusta e recua na brincadeira, e é só de faz de conta, não é, que eu sou o pai deles? Na verdade, para Peter, a maior qualidade de Wendy é saber contar histórias. Barria. Transforma numa Sherazade dos meninos perdidos. Então,
ela é escolhida não só para brincar com Peter de pai e mãe, mas porque, noite após noite, saberá contar histórias para todos. Aqueles meninos órfãos. Só há um momento em toda a história em que Wendy ganha um beijo de Peter. Aliás, é um beijo pedido por ela. Peter pensa que beijo é dedal e oferece o dedal de volta a ela, cheio de rancor. Então, Wendy, mais uma vez, inverte beijo e dedal. Ai, nossa, disse Wendy, que não queria magoá-lo. Não quis dizer um beijo. Quis dizer um dedal. O que é isso? É assim, ela deu um beijo nele. Que engraçado! Disse Peter, muito sério. E, agora, eu também lhe dou um dedal? Peter lhe deu uma dedal aí. Quase no mesmo segundo, ela soltou um grito. Peter beija Wendy, sem saber o significado de um beijo. Parece desprovido de desejos. Mesmo os de crescer, sair de sua ilha e amar. Será que é preciso desejar alguém para querer crescer? Para querer concretizar o desejo? Talvez. A Peter, esse pensamento não ocorre em momento nenhum. Mas Sininho percebe muito bem os sentimentos de Wendy. E, quando Peter dá um adedal à menina, Sininho imediatamente puxa os cabelos de Wendy. Sininho, a ciumenta. A mais inesquecível de todas as fadas. Sobre fadas e ciúmes. Tudo o que sabemos sobre fadas, aprendemos com James Barrie. Ele as descreve com tanta propriedade que quase conseguimos vê-las. Quem poderia esquecer que a linguagem das fadas é como o tilintar de sinos de ouro? Ou que as fadas nasceram do riso de um bebê? Sabe, Wendy, quando o primeiro bebê riu pela primeira vez, o riso dele quebrou em milhares de pedaços e todos eles saíram pulando, e esse foi o começo das fadas. E sabendo que elas podem morrer se não acreditarmos nelas, quem faria a bobagem de dizer que não acredita em fadas? As crianças sabem de tanta coisa hoje em dia que logo param de acreditar nas fadas. E toda vez que uma criança diz a eu não acredito em fadas, uma fada cai morta em algum lugar. Estas invenções de Barrie, depois amplamente divulgadas pelo filme de Walt Disney, entraram de vez no imaginário coletivo. Mesmo que alguém tenha dúvidas se fadas existem ou não, melhor não falar isso em voz alta. Sob o risco de assassinar a inesquecível Sininho. Originalmente, o nome Tinkerbell parece vir do trabalho desta famosa fada. É uma fada bastante ordinária, explicou Peter, tentando dar uma desculpa por Sininho. Ela conserta panelas e chaleiras. Tinker significa funileiro, Bell é sino. Talvez então Tinkerbell seja o som das batidas nas panelas, quase um sino, provocado pelos funileiros que passavam pelas ruas da Grã-Bretanha, oferecendo seus serviços. Em português, o nome Sininho, conforme aparece na obra do nosso Monteiro Lobato, foi um grande achado. É claro que Lobato aprendeu muito com Barrie e se inspirou muito com o livro do autor escocês. O Pod Pirlimpimpim, usado pela turma do sítio, por exemplo, tem um quê de pó de fada. Faz voar, faz viajar no tempo. Como alguém poderia voar sem a ajuda das fadas? Primeiro, quando um dos irmãos de Wendy, João, pergunta a Peter como se faz para voar, o menino de dentes de leite inventa uma resposta qualquer. Você tem que pensar em coisas boas e lindas, explicou Peter, e elas suspendem você no ar. Mas Wendy, João e Miguel não conseguem levantar nem 1 centímetro do chão. Então, o narrador comenta. É claro que Peter estava brincando com eles, pois ninguém consegue voar a não ser que tenha um pouco de poeira de fada soprada sobre si. Com um pouco de poeira de fada, os três irmãos começam a voar. A princípio, sem qualquer elegância. Quando Peter dá a mão para Wendy, tentando ajudá-la,
Sininho fica indignada e faz com que ele deixe Wendy voar sozinha. Ao longo da história, Sininho sofre de um ciúme doentio e apronta todas contra Wendy. Num dos momentos mais fortes e impressionantes do livro, descobrimos que as fadas não são necessariamente seres bonzinhos. Elas têm sentimentos, como os humanos. Às vezes melhores. Às vezes piores. E podem sentir ciúme. No caso de Sininho, o ciúme que ela sente de Peter é tão forte que ela arma um plano para tirar Wendy de vez do caminho. A ciumenta fada agora não estava nem mais fingindo que era amiga de Wendy e se lançava contra sua vítima vindo de todas as direções, beliscando-a cruelmente sempre que a tocava. Oi, Sininho. Cumprimentaram os meninos. Sininho falou bem alto. O Peter quer que vocês atirem na Wendy. Não fazia parte da natureza dos meninos perdidos questionar as ordens de Peter. Vamos fazer o que o Peter mandou! Exclamaram os bobinhos. Rápido, rápido, os arcos e as flechas. Todos, menos Firula, pularam nos buracos de suas árvores. Firula já estava com um arco e uma flecha na mão, e Sininho, ao ver isso, esfregou as mãozinhas. Rápido, Firula, rápido! Gritou ela. O Peter vai ficar tão feliz! Firula, animado, colocou a flecha no arco. Saia da frente, se! Gritou ele. E atirou. Wendy caiu no chão com uma flecha enfiada no peito. Apesar de armar um plano para eliminar Wendy, compreendemos que Sininho age porque ama Peter de maneira possessiva, como se ele fosse seu. E, ainda que este não seja um amor correspondido, ela tem total devoção a ele. A ponto de colocar em risco sua própria vida para salvá-lo, como acontece no fim da história. Sininho, como você ousa tomar o meu remédio? Mas ela não respondeu. Já estava cambaleando no ar. Qual o problema? Perguntou Peter, sentindo um medo súbito. Estava envenenado, Peter, disse ela, bem baixinho. E agora eu vou morrer. Ah, Sininho, você bebeu para me salvar? Bebi. Mas por quê, Sininho? As asinhas de Sininho mal podiam sustentá-la agora, mas, em resposta, ela pousou no ombro de Peter, deu uma mordidinha carinhosa no queixo dele e sussurrou. Seu imbecil. Nem nessa hora Peter percebe o amor de Sininho por ele. Como já vimos, ele desconhece esse tipo de amor que as mulheres ao seu redor sentem por ele. Ainda assim, ele sente algum tipo de afeto por elas. Ao ver Sininho à beira da morte, Peter pede ajuda das crianças. Numa cena bem teatral, o menino dos dentes de leite pede que todos que acreditam em fadas batam palmas, e podemos imaginar que ótimo efeito isso deve ter no teatro, já que o texto vem da peça. Muitos batem palmas, e por fim, Sininho sobrevive. Mas, com sua personalidade forte e um tanto vingativa, nem pensou em agradecer aqueles que acreditaram, mas teria gostado de pegar os que fizeram careta. O fascinante em Sininho é exatamente isso, ela tem sentimentos. Ela age impulsivamente. Nunca se faz de boazinha e sempre surpreende. Suas ações passionais e inesperadas acabam se tornando marcantes, inesquecíveis. Gancho, e até os vilões sentem medo. O Capitão Gancho é um dos vilões mais famosos de todos os tempos. Que menino nunca brincou com um cabide na mão, como se tivesse o gancho e a maldade do capitão. Quando James Barrie apresenta o Capitão Gancho a seus leitores, logo avisa que a parte mais assustadora de sua aparência é o gancho. E narra o uso desta famosa garra de ferro. Agora vamos matar um pirata, para mostrar o método de gancho. Pode ser o Claraboia. No caminho, Claraboia esbarra desajeitadamente no capitão, amassando sua gola de renda. O gancho dispara e ouve-se o som de algo sendo rasgado e um grito de dor.
Depois, ainda descrevendo Gancho, o narrador aproveita para citar o pirata Long John Silver, criado por Robert Louis Stevenson em seu livro A Ilha do Tesouro, e Gancho havia sido o único homem que botava medo no famoso Long John Silver. Robert Louis Stevenson foi outro famoso escritor escocês, contemporâneo e amigo de James Barrie, que nasceu em 1850, 10 anos antes do autor de Peter Pan, e morreu em 1894, no Pacífico Sul, nas Ilhas Samoa. Stevenson, autor também de O Médico e o Monstro, certamente influenciou Barrie com seus clássicos, daí a referência ao seu personagem. O pirata criado por Barrie, porém, não é um pirata típico. Apesar de ser temido por seu terrível gancho e por seus modos rudes e grosseiros, tem traços belos. Sua aparência não é das piores. O narrador revela que ele tem um rosto bonito, cachos negros e olhos azuis. O Capitão Gancho era moreno e cadavérico, e seu cabelo era cheio de cachos que, a uma certa distância, pareciam velas negras, e davam um ar ameaçador ao seu belo rosto. Seus olhos eram azuis como miosotes e tinham uma expressão de profunda melancolia, a não ser quando ele estava enfiando o gancho em alguém, pois aí manchas vermelhas apareciam neles e os deixavam horrivelmente incandescentes. Depois, ficamos sabendo detalhes sobre as roupas e o estilo de Gancho, que se vestia como um fidalgo, imitando o estilo do rei Carlos II, da Inglaterra. E, de um jeito muito interessante, o narrador revela ter até alguma simpatia em relação a este inesquecível vilão. Já me disseram que era um grande raconteur. A elegância de sua dicção, até quando falava palavrões, assim como a superioridade de seu comportamento mostravam que ele não era da laia de sua tripulação. Mais adiante, ficamos sabendo que Gancho estudou em uma escola famosa na Inglaterra, talvez Eton, e que tinha verdadeira paixão pelos bons modos. Mais do que paixão, essa preocupação com os bons modos surge como uma obsessão que inferniza Gancho até o fim da história. O pensamento mais inquietante de todos era esse: será que não era maus modos ficar pensando em bons modos? Esse problema o torturava. Era como se Gancho tivesse dentro de si uma garra ainda mais afiada que a garra de ferro que usava como mão.